Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Essa semana vai pegar fogo porque começa o interrogatório de Bolsonaro e os outros incluídos na lista dos mais perigosos do nosso país que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Nos momentos em que antecedem o depoimento de Bolsonaro, ele passou um vídeo e enumerou os absurdos dos processos de Alexandre de Moraes. E tudo isso vem de encontro com aquilo que nós estamos trazendo todos os dias. Alguém precisa parar Alexandre de Moraes. E aí, meus amigos, é que mora o grande perigo do que nós estamos trazendo nesse exato momento. O Supremo Tribunal Federal se prepara para colocar de vez Jair Messias Bolsonaro contra a parede. Parece mentira e parece que é só mais uma fake news para poder parar a verdade, mas não vai acontecer. A denúncia que eu quero mostrar a princípio para vocês do Sebastião Coelho mostra aquilo que deveria estar acontecendo no judiciário do nosso país, mas que na verdade não está acontecendo porque nós já sabemos a verdade. Do Senado, porque sabemos que a única maneira de colocar um freio nesses abusos que a gente está vendo do judiciário, não tem outra maneira de colocar freio, doutor Sebastião, que não seja de fato impeachment de um ministro do STF. Quem nomeia tem o poder de retirar. E quem nomeia o ministro Supremo é o Senado Federal, porque o presidente da República faz a indicação. Claro, nós temos uma tradição de sempre aprovar, não temos caso de recusa. Mas quem diz o sim ou não é o Senado Federal. Se o presidente indica um nome para o Supremo Tribunal Federal e o Senado diz não, esse nome não será levado ao presidente para ele fazer o decreto de nomeação. Ele terá que indicar um outro nome. Portanto, quem coloca efetivamente o ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. E é o Senado Federal que nesse momento deveria bater o martelo e retirar o nome de Alexandre de Moraes. Uma petição de mais de 3 milhões de pessoas já foram feitas na internet para pelo menos abrir um processo de investigação que concluísse como impeachment. E nem isso Davi Alcolumbre na época foi capaz de fazer. E depois nós vimos que Rodrigo Pacheco também não se pronunciou e agora Davi Alcolumbre está de volta e nós percebemos a mesma movimentação de que não vão pautar pedido nenhum de impeachment nessa gestão que está acontecendo. Federal. E o Senado Federal é a única instituição nesse país que tem o poder de retirar o ministro do Supremo Tribunal Federal do cargo que ele está ocupando. As razões são várias e a lei do impeachment ela deixa elas claramente. O ministro Alexandre de Moraes, existem vários pedidos contra ele. Eu mesmo assinei um desses pedidos junto com alguns parlamentares, não é? Ele já cometeu muitos abusos, muitos crimes passíveis de ser retirado desse cargo. E o que a população vê? Nós estamos reféns, porque nós temos a procuração para o Senado Federal, dizendo, senhores senadores, hajam em nosso nome. E o Senado se omite. O Senado se omite porque temos aí vários covardes que estão com o rabo entre as pernas, com medo de serem colocados contra a parede. Vem comigo, eu quero mostrar para vocês, quero que vocês entendam por que Bolsonaro vai depor a Polícia Federal no inquérito de Eduardo Bolsonaro. Agora, a chance que eles têm de pegar Bolsonaro é o filho, que está nos Estados Unidos, fazendo duras denúncias contra o ministro Alexandre de Moraes. Ao determinar a abertura de um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes mandou à Polícia Federal ouvir em até 10 dias o ex-presidente Bolsonaro e a oitiva foi marcado para o dia 5 de junho. Nós mostramos para vocês a declaração de Bolsonaro após a sua saída na declaração. O depoimento foi uma das medidas que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, solicitou ao pedir a abertura da investigação. Jair Bolsonaro disse em entrevista que estaria bancando a estadia do filho nos Estados Unidos. Por conta disso, foi alvo do pedido da PGR, contra ele.
E para a PGR, Eduardo tenta interferir no judiciário para beneficiar Bolsonaro. Gonetti vê as evidências de que o deputado estaria buscando interferir no andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em que o curso contra o senhor Bolsonaro e os aliados já estão vindo à tona. Eduardo então anunciou em abril que iria se licenciar do mandato de deputado federal para ficar nos Estados Unidos. Jair é réu em ação no STF, apontado como chefe de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado para mantê-lo na presidência após a sua derrota nas eleições de 2022. O governo dos Estados Unidos, então, anunciou no dia 28 de maio que vai restringir visto para autoridades estrangeiras que sejam cúmplices na censura de americanos. Ao anunciar a medida, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, não citou Moraes, mas há a expectativa de que o magistrado brasileiro seja um dos alvos da ação, pois o secretário citou a América Latina como exemplo da aplicação dessa sanção que deixou o ministro perturbado. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem com mandatos de prisão cidadãos americanos ou residentes americanos por postagens em plataformas americanas em redes sociais enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano. E aqui, meus amigos, estamos falando dos Estados Unidos, a maior potência bélica do planeta. Eles não vão aceitar que o ministro de um país de terceiro mundo ameace a democracia americana, de forma alguma. Os Estados Unidos não aceitam ameaças de uma Rússia, de uma China, quem dirá de um Brasil, principalmente de um ministro da Suprema Corte que já passou de todas as suas prerrogativas e que dia após dia nós vemos aí que ele não vai parar. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, o Bolsonaro já fez o seu depoimento e mostrou claramente o que está acontecendo. Todos os itens elencados por Bolsonaro foram retirados de matérias jornalísticas publicadas pela grande mídia. De fato, é chocante ao ponto em que chegamos. E por que isso? Porque se a grande mídia teve acesso, é claro que isso foi divulgado por alguma fonte da Polícia Federal, pelo governo ou por alguém. Os celulares e laptops desapareceram em meio à investigação sobre o 8/1. Trouxe uma reportagem do Metrópolis. Tudo que havia de prova foi extinto, foi apagado. Como que haverá uma investigação se não há provas? Como que os advogados vão agir em defesa se não há como provar? Então, se preparem, porque essa semana vai ser o auge das investigações e principalmente das delações de Bolsonaro e dos investigados no dia 8 de janeiro, e nós estaremos aqui para trazer para todos vocês. Se inscrevam, deixem o seu like e ativem o sininho das notificações.